Você já parou para pensar quantas vezes julgamos alguém apenas pela aparência? Quantas oportunidades de conexão humana perdemos quando permitimos que o preconceito nuble nossa visão? E se eu te dissesse que, em um condomínio aparentemente tranquilo de São Paulo, uma história estava prestes a revelar não apenas a face cruel do racismo, mas também a força silenciosa que habita naqueles que escolhem transformar dor em sabedoria? Era uma tarde de quinta-feira, quando Marina chegou ao condomínio. Jardim das Acácias. Seus passos eram medidos, não por hesitação, mas por uma presença cultivada em anos de disciplina. O sol filtrava-se através das árvores do pátio interno, criando sombras dançantes no chão de mármore polido. Marina havia acabado de se mudar para o apartamento 402, uma conquista que representava anos de dedicação como engenheira de software. Mas naquele momento, carregando apenas uma caixa com seus pertences mais preciosos, ela era apenas mais uma moradora, atravessando o hall de entrada. A síndica, Dona Helena, observava do alto da escada. Seus olhos, acostumados a vigiar cada movimento naquele espaço que ela considerava seu reino particular, fixaram-se na figura de Marina. Havia algo no modo como Helena franzia o senho que revelava mais do que mera curiosidade. Era o olhar de quem já havia feito seu julgamento antes mesmo de conhecer a pessoa. Marina sentia o peso daquele olhar. Não era a primeira vez. Ao longo de seus 32 anos, ela havia desenvolvido uma sensibilidade aguçada para reconhecer quando estava sendo medida não por quem era, mas pela cor de sua pele. Era uma sensação que começava como um formigamento na nuca, uma consciência súbita de sua própria existência, em espaços que pareciam questionar silenciosamente seu direito de estar ali. O elevador estava em manutenção naquele dia, um detalhe que forçaria o encontro que mudaria a trajetória de ambas as mulheres. Marina dirigiu-se às escadas, sua caixa equilibrada com a graciosidade de quem aprendeu a carregar pesos maiores que o físico. Helena desceu alguns degraus, seu salto alto ecoando no mármore como um metrônomo de autoridade mal direcionada. "Você está autorizada a estar aqui?" A pergunta cortou o ar com a precisão de uma lâmina. Não havia cordialidade, apenas a frieza de quem acreditava estar protegendo algo. Marina parou, respirou profundamente. Aquela respiração continha anos de treino, não apenas físico, mas emocional. No dojo onde praticava karatê havia mais de 15 anos, ela aprendeu que a verdadeira força não está no confronto, mas na capacidade de escolher quando e como responder. "Boa tarde, sou Marina. Acabei de me mudar para o apartamento 402. Sua voz carregava uma calma que contrastava com a tempestade que começava a se formar nos olhos de Helena. "Apartamento 402? Isso é impossível. Eu conheço o proprietário." Helena desceu mais alguns degraus, aproximando-se. "Funcionários devem usar a entrada de serviço. Não sei como você conseguiu entrar, mas..." As palavras suspensas no ar carregavam o peso de séculos de preconceitos não ditos, mas profundamente sentidos. Marina conhecia bem essa música, a melodia amarga da presunção, o ritmo quebrado da ignorância disfarçada de zelo. "Eu sou a nova proprietária", Marina respondeu, sua voz mantendo a mesma serenidade. "Comprei o apartamento há 3 semanas. Tenho todos os documentos, se quiser verificar." O rosto de Helena transformou-se. Não era vergonha ou reconhecimento de erro, era indignação. Como se a simples existência de Marina naquele espaço fosse uma afronta pessoal. "Documentos podem ser falsificados. Esse condomínio tem um padrão a manter." Naquele momento, outros moradores começaram a se reunir no hall. Alguns desciam dos apartamentos, atraídos pelas vozes elevadas. Outros retornavam do trabalho, parando para observar a cena que se desenrolava. Entre eles, seu Jorge, um senhor de cabelos grisalhos que morava no prédio há 20 anos, observava com preocupação crescente. Marina colocou a caixa no chão com cuidado.
Dentro dela, entre livros e fotografias, estava sua faixa preta, cuidadosamente dobrada. Não era apenas um pedaço de tecido, era o símbolo de uma jornada de autodescoberta, disciplina e, acima de tudo, controle. Controle sobre seu corpo, suas emoções, suas reações. Senhora Helena, Marina começou, notando pela primeira vez o crachá de síndica pendurado no pescoço da mulher. Entendo sua preocupação com a segurança do condomínio, mas sua abordagem está baseada em premissas equivocadas. Premissas equivocadas? Helena praticamente cuspiu as palavras. A única coisa equivocada aqui é você tentar se passar por moradora. Vou chamar a segurança agora mesmo. Foi então que Helena cometeu seu maior erro. Impulsionada pela raiva e pela certeza cega de sua autoridade, ela estendeu a mão para agarrar o braço de Marina, tentando forçá-la em direção à saída. O que aconteceu a seguir foi tão rápido quanto sutil. Marina não atacou. Ela simplesmente redirecionou a energia de Helena, usando o próprio movimento da síndica contra ela. Com uma rotação suave do quadril e um movimento fluido do braço, ela se desvencilhou do agarre, enquanto Helena, desequilibrada por seu próprio ímpeto, cambaleou para trás. Por favor, não me toque, Marina disse, sua voz ainda calma, mas agora carregada de uma autoridade que vinha de um lugar mais profundo que títulos ou posições. Helena, humilhada diante dos vizinhos que agora sussurravam entre si, perdeu completamente o controle. Como você ousa? Isso é agressão! Vocês são todos testemunhas! Ela avançou novamente, desta vez com as duas mãos estendidas, a intenção clara de empurrar Marina. O segundo movimento foi ainda mais elegante. Marina simplesmente deu um passo lateral, guiando gentilmente os braços de Helena para o lado com um movimento circular que parecia quase uma dança. A síndica, carregada por sua própria força, passou direto por Marina e teve que se apoiar na parede para não cair. Seu Jorge, que havia reconhecido a técnica, não conseguiu conter um pequeno sorriso. Helena, ele interveio, acho melhor você parar por aqui. E aqui quero fazer uma pausa para perguntar a vocês, de onde vocês estão assistindo? Qual história aqui do canal mais tocou o coração de vocês? Às vezes, são nesses momentos de tensão que descobrimos quem realmente somos, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários, adoro ler as experiências de vocês. A situação havia atraído mais espectadores. Dona Maria, do 301, filmava discretamente com seu celular. Os gêmeos adolescentes do 502 observavam boquiabertos da escada. E Helena, percebendo que estava sendo observada e registrada, tentou recuperar sua compostura. Isso não vai ficar assim, ela declarou, ajustando o blazer amarrotado. Vou registrar uma ocorrência. Agressão, invasão de propriedade, perturbação da ordem. Senhora Helena, Marina interrompeu suavemente. A senhora está ciente de que agressão verbal com motivação racial é crime, correto? E que tentativa de agressão física também? Tenho certeza de que as câmeras de segurança do condomínio registraram tudo. Foi a primeira vez que Marina mencionou a palavra racial. Ela pairou no ar como uma acusação não dita, mas profundamente compreendida. Alguns moradores baixaram os olhos, desconfortáveis. Outros balançaram a cabeça em reprovação, uns para Marina, outros para Helena. Racial? Helena tentou parecer ultrajada. Eu nunca... Como você ousa insinuar? A senhora assumiu que eu era funcionária, questionou minha presença aqui, duvidou da minha palavra sobre ser proprietária, tentou me expulsar à força. Marina pegou sua caixa novamente. Tudo isso antes mesmo de saber meu nome completo. Me diga, senhora Helena, quantos moradores brancos a senhora abordou dessa forma? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, procurando palavras que não vinham. Marina Olumide Ferreira, Marina disse, pronunciando cada parte de seu nome com orgulho deliberado.
Engenheira de software, faixa preta terceiro dan em karatê, Shotokan e a mais nova moradora do apartamento 402. Prazer em conhecê-la, senhora Helena. Com isso, Marina subiu as escadas, deixando para trás um hall cheio de pessoas em silêncio contemplativo. Seus passos eram medidos, costas eretas, carregando não apenas uma caixa, mas a dignidade intacta de quem aprendeu a lutar as batalhas certas da maneira certa. Helena permaneceu parada, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Ao redor dela, os murmúrios começaram. Alguns moradores se afastaram discretamente, não querendo ser associados com o que haviam testemunhado. Outros permaneceram, a curiosidade superando o desconforto. Foi Dona Maria quem quebrou o silêncio. Helena, acho que você deve um pedido de desculpas para a moça. Desculpas? Helena tentou recuperar sua autoridade. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. A segurança do condomínio... Segurança contra o quê, Helena? Seu Jorge interrompeu, sua voz carregada de uma decepção que parecia envelhecê-lo ainda mais. Contra uma mulher negra educada que comprou um apartamento aqui? É esse o tipo de segurança que você está promovendo? Helena olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de reprovação ou desvio. Até mesmo aqueles que compartilhavam secretamente de seus preconceitos sabiam que ela havia ido longe demais, de forma explícita demais. Naquela noite, Marina desempacotava suas coisas no apartamento 402. A vista da janela da sala mostrava a cidade iluminada, um mosaico de vidas e histórias entrelaçadas. Ela desdobrou sua faixa preta, passando os dedos pelo tecido gasto pelo tempo e pelo uso. Cada marca, cada desbotamento contava uma história de superação. Seu telefone tocou. Era seu sensei, mestre Takashi. Marina-san soube do ocorrido. Sua voz atravessava a linha com a mesma calma que sempre demonstrava no dojo. As notícias voam rápido, sensei. Seu Jorge é meu vizinho. Ele ficou impressionado com seu controle. Diz que você teve várias oportunidades de, como ele disse mesmo, dar uma lição naquela mulher preconceituosa, mas escolheu não fazê-lo. Marina sorriu levemente. O senhor sempre disse, a verdadeira vitória é vencer sem lutar. Ai, mas às vezes, Marina-san, mostrar nossa força através da contenção é a lição mais poderosa que podemos dar. Após desligar, Marina caminhou até a varanda. Lá embaixo, podia ver o pátio do condomínio, agora iluminado pelos postes. Viu Helena saindo do prédio, seus passos apressados, provavelmente indo para casa processar os eventos do dia. Marina não sentia raiva. Havia aprendido, através de anos de prática e meditação, que a raiva era um peso desnecessário. O que sentia era uma tristeza profunda, não por si mesma, mas por Helena, por todos os que carregavam tanto ódio e medo que não conseguiam ver a humanidade no outro. No dia seguinte, o condomínio fervilhava, com conversas sobre o incidente. Grupos se formavam nos corredores, na área da piscina, no playground. As opiniões se dividiam, revelando fissuras que sempre existiram, mas raramente eram expostas. Marina desceu para sua corrida matinal e encontrou um pequeno grupo de moradores no hall. O silêncio caiu quando ela apareceu. Por um momento, a tensão foi palpável. Então, uma criança, a pequena Sofia, do apartamento 205, correu até ela. Moça, é verdade que você sabe karatê? Marina se agachou, ficando na altura da menina. Sim, é verdade. Pode me ensinar? A mãe de Sofia, claramente constrangida, tentou puxar a filha. Sofia, não incomode. Não é incômodo, Marina disse sorrindo para a mãe. Crianças são sempre bem-vindas para aprender. A disciplina das artes marciais pode ser muito benéfica. Você daria aulas aqui no condomínio? Perguntou outro morador, o jovem Lucas, que Marina havia visto no dia anterior. Adoraria. Talvez possamos usar o salão de festas algumas vezes por semana. A sugestão gerou burburinho. Alguns pareciam genuinamente interessados.
Outros claramente desconfortáveis com a ideia de Marina estabelecendo sua presença de forma tão definitiva. Helena apareceu na entrada do prédio naquele momento. Ela havia claramente passado uma noite difícil. Seus olhos estavam inchados, sua postura não tinha a rigidez habitual. Ao ver Marina cercada por outros moradores, ela parou. Os dois olhares se encontraram através do hall. Marina não desviou, mas também não havia desafio em seus olhos. Apenas uma calma aceitação, uma abertura que Helena não esperava. "Com licença", Helena disse, tentando passar pelo grupo. "Senhora Helena", Marina a chamou. Todos pararam, a tensão instantaneamente elevada. "Gostaria de conversar com a senhora, em particular, se possível." Helena hesitou, claramente surpresa. Depois de um momento, assentiu rigidamente. As duas mulheres caminharam até o jardim do condomínio, longe dos ouvidos curiosos. "Eu não vou me desculpar", Helena começou defensivamente, assim que estavam sozinhas. "Não estou pedindo desculpas", Marina respondeu. "Estou oferecendo compreensão." Helena piscou confusa. "Compreensão?" Marina sentou-se em um banco, convidando Helena com um gesto a fazer o mesmo. Relutantemente, a síndica sentou-se, mantendo distância. "Senhora Helena, quantos anos a senhora tem? Se não se importa com a pergunta." 58. "A senhora cresceu em uma época diferente. Foi ensinada a ver o mundo de uma certa forma. Isso não justifica suas ações, mas ajuda a explicá-las." Helena permaneceu em silêncio, seu olhar fixo no chão. "Eu poderia processá-la", Marina continuou. "Poderia exigir sua renúncia como síndica. Poderia tornar sua vida aqui insuportável. Mas que bem isso faria? Isso mudaria o que está no seu coração? O que você quer então?" Helena perguntou, sua voz pequena, quase vulnerável. "Quero viver em paz no apartamento que comprei. Quero poder descer para buscar minha correspondência sem ser questionada. Quero que a próxima pessoa negra que se mudar para cá não passe pelo que eu passei ontem." Helena finalmente olhou para Marina. Eu nunca me vi como racista. Poucas pessoas se veem. O racismo nem sempre vem com capuzes brancos e cruzes em chamas, senhora Helena. Às vezes vem disfarçado de preocupação com segurança ou manutenção de padrões. Às vezes está tão entranhado que nem percebemos que está lá. As duas mulheres ficaram sentadas em silêncio por vários minutos. O sol da manhã filtrava-se através das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. Era um momento de possibilidade, um espaço onde a mudança poderia germinar. "Minha filha", Helena disse subitamente. "Minha filha está namorando um rapaz negro. Eu disse coisas horríveis. Ela não fala comigo há 6 meses. Marina não respondeu, apenas ouviu. Às vezes, o ato de testemunhar a dor de outro é o presente mais generoso que podemos oferecer. "Quando vi você ontem", Helena continuou, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. "Foi como ver minha filha me desafiando novamente. Toda aquela raiva, todo aquele medo, eu descontei em você." "O medo do quê, senhora Helena?" "De mudança. De não reconhecer mais o mundo ao meu redor. De perceber que talvez eu esteja errada sobre muitas coisas." Marina estendeu a mão, tocando levemente o braço de Helena. A síndica não recuou. "A mudança é assustadora. Mas sabe o que é mais assustador? Perder as pessoas que amamos por causa do nosso medo de mudar." Helena começou a chorar silenciosamente. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de reconhecimento. O tipo de choro que vem quando finalmente vemos algo sobre nós mesmos que sempre esteve lá, mas que lutamos para ignorar. Nas semanas que se seguiram, o condomínio Jardim das Acácias passou por uma transformação sutil. Marina começou a dar aulas de karatê para as crianças no salão de festas. No início, apenas 5 crianças apareceram, depois 10, depois 15. Helena, para surpresa de todos, foi vista observando uma das aulas da janela do térreo.
Ela não entrou, mas também não saiu. Ficou ali, assistindo Marina ensinar as crianças sobre disciplina, respeito e autocontrole. Karatê não é sobre lutar, Marina explicava aos seus pequenos alunos. É sobre conhecer sua própria força e escolher quando não usá-la. A pequena Sofia levantou a mão. Mas, Marina Sensei, e se alguém for mal com a gente? Como aquela senhora foi com você? Marina sorriu. Ela sabia que as crianças haviam ouvido sobre o incidente. Crianças sempre ouvem mais do que os adultos pensam. Então você respira fundo, Sofia, e se lembra de que a pessoa sendo má está provavelmente com medo ou machucada. Isso não torna o comportamento dela certo, mas ajuda você a não absorver o veneno. Veneno? Perguntou outro aluno. Sim, o ódio é como veneno. Se alguém tenta te dar veneno, você não é obrigado a beber. Do lado de fora, Helena continuava observando. Algo nas palavras de Marina ressoava profundamente. Ela pensou em sua filha, em todas as palavras venenosas que havia dito, em todo o veneno que havia tentado fazer sua filha beber. Naquela noite, Helena ligou para sua filha pela primeira vez em 6 meses. Camila, é sua mãe. Eu preciso te pedir desculpas. Não desliga, por favor. Eu estava errada, sobre tudo. A conversa foi longa, difícil, cheia de pausas e lágrimas. Mas foi um começo. 1 mês depois, houve uma assembleia de condomínio. A pauta incluía vários itens rotineiros, mas também uma proposta de Marina para transformar uma área subutilizada do térreo em um espaço de convivência multicultural, onde os moradores poderiam compartilhar suas diferentes culturas e tradições. Quando chegou a hora de votar, Helena foi a primeira a levantar a mão em apoio. O silêncio chocado que se seguiu foi quebrado apenas quando ela disse: acredito que a diversidade fortalece nossa comunidade e já passou da hora de reconhecermos isso. A proposta foi aprovada por unanimidade. Depois da reunião, Marina e Helena se encontraram no corredor. Obrigada pelo apoio, Marina disse. Obrigada pela paciência, Helena respondeu. E pela lição. Que lição? Que a verdadeira força não está em derrubar os outros, mas em ajudá-los a se levantar. Conforme os meses passavam, a transformação no condomínio Jardim das Acácias tornou-se mais evidente. O espaço multicultural tornou-se o coração da comunidade. Famílias de diferentes origens compartilhavam refeições, histórias e tradições. As aulas de karatê de Marina agora incluíam alguns adultos, incluindo, surpreendentemente, Helena. Nunca é tarde para aprender, Helena disse na sua primeira aula, vestindo o uniforme branco de iniciante. Marina a recebeu com o mesmo respeito que demonstrava a todos os seus alunos. No dojo, todos eram iguais. Todos estavam ali para aprender, crescer e se tornar melhores versões de si mesmos. Durante uma das aulas, enquanto praticavam kata, sequências de movimentos que contam a história da arte marcial, Helena teve uma epifania. Cada movimento tinha um propósito, uma história, uma razão de ser. Não era violência sem sentido, mas uma dança de disciplina e controle. É como a vida, ela murmurou para si mesma. Cada ação tem consequências, cada movimento importa. Marina ouviu e sorriu. Agora, a senhora está começando a entender, Helena-san. O uso do honorífico japonês tocou Helena profundamente. Era um sinal de respeito, apesar de tudo que havia acontecido entre elas. A filha de Helena, Camila, veio visitar pela primeira vez em quase 1 ano. Ela trouxe seu namorado, André. Helena os recebeu na portaria. Seu coração acelerado, mas determinada a fazer diferente desta vez. Bem-vindos, ela disse, abraçando ambos. O abraço em André foi hesitante no início, mas genuíno. Marina passou por eles naquele momento, retornando de sua corrida. Helena a chamou. Marina gostaria que conhecesse minha filha, Camila, e seu namorado, André.
O momento poderia ter sido desconfortável, mas Marina o navegou com a mesma graça que demonstrava em tudo. Prazer em conhecê-los. Helena fala muito de você, Camila. Coisas boas espero, Camila disse ainda cautelosa. Coisas honestas, Marina respondeu. Sobre amor, arrependimento e o desejo de fazer melhor. As melhores histórias sempre incluem redenção. Mais tarde, enquanto os quatro tomavam café no apartamento de Helena, Camila puxou Marina de lado. Minha mãe me contou o que aconteceu. Como você conseguiu perdoá-la? Marina pensou por um momento. Perdão não é sobre a outra pessoa, Camila. É sobre libertar a nós mesmos. Sua mãe estava presa em seus preconceitos, mas todos nós podemos escolher nos libertar. Ela está escolhendo. Isso requer coragem. Você facilitou para ela. Não, eu não facilitei. Facilitar seria fingir que não aconteceu. O que fiz foi oferecer um caminho para frente. Ela teve que escolher caminhar por ele. O espaço multicultural foi inaugurado oficialmente 3 meses depois. A festa de inauguração reuniu todo o condomínio. Havia comida de diferentes culturas, música, dança. Marina fez uma demonstração de karatê com seus alunos. Helena, vestindo sua faixa branca de iniciante, participou. Durante a festa, seu Jorge se aproximou de Marina. Você mudou este lugar, sabe? Todos nós mudamos este lugar, seu Jorge. Eu apenas ofereci uma oportunidade. Não seja modesta. O que você fez, como lidou com Helena, como transformou aquele momento horrível em algo construtivo, isso foi extraordinário. Marina observou a festa ao seu redor. Crianças de diferentes origens brincavam juntas. Adultos que antes mal se cumprimentavam, agora conversavam animadamente. Helena e sua filha riam juntas. André contando alguma história que as divertia. Sabe, seu Jorge, no karatê aprendemos sobre o conceito de Kaizen, melhoria contínua. Não é sobre grandes revoluções, mas sobre pequenos passos consistentes em direção ao melhor. Cada dia, cada interação, cada escolha é uma oportunidade de ser um pouco melhor que ontem. 1 ano depois do incidente, Marina recebeu um convite inesperado. Helena estava organizando um seminário sobre diversidade e inclusão no condomínio e queria que Marina fosse a palestrante principal. Eu? Marina perguntou surpresa. Quem melhor para falar sobre transformar conflito em crescimento? Helena respondeu. Além disso, preciso estar lá, na primeira fila, mostrando a todos que mudança é possível. O seminário foi um sucesso. Marina não falou apenas sobre o incidente, mas sobre a jornada de ambas depois dele. Sobre como o verdadeiro poder não está em vencer o outro, mas em elevar a todos. Quando Helena me confrontou naquele dia, Marina disse à audiência, eu tinha todas as ferramentas para humilhá-la. Anos de treinamento em artes marciais, a lei do meu lado, a indignação justificada. Mas escolhi usar uma ferramenta diferente, compaixão. Helena, sentada na primeira fila, enxugou uma lágrima. Não me entendam mal, Marina continuou. Compaixão não significa aceitar comportamento inaceitável. Significa reconhecer a humanidade no outro, mesmo quando eles não reconhecem a sua. Significa criar espaço para mudança, em vez de perpetuar ciclos de ódio. Após o seminário, várias pessoas se aproximaram de Marina com suas próprias histórias de discriminação e superação. O espaço seguro que havia sido criado permitia conversas que antes eram impossíveis. Helena também teve sua vez de falar. Com voz trêmula, mas determinada, ela compartilhou sua jornada de reconhecimento e mudança. Eu fui criada em uma bolha de privilégio, de ignorância, de medo. Marina não estourou essa bolha com violência, ela me mostrou que havia um mundo inteiro do lado de fora dela que eu estava perdendo. No final daquela noite, enquanto ajudavam a arrumar o salão, Marina e Helena se encontraram sozinhas novamente. Sabe, Helena disse, às vezes penso no que teria acontecido se você tivesse reagido diferente naquele dia, se tivesse me atacado, me processado, me destruído publicamente. E o que você acha que teria acontecido?
Eu teria me tornado uma vítima na minha própria mente, teria justificado meus preconceitos, teria me afundado ainda mais no meu ódio. Marina assentiu. A violência, mesmo quando justificada, raramente muda corações. Pode mudar comportamentos temporariamente, mas não transforma pessoas. As duas mulheres continuaram arrumando em silêncio confortável. Era surpreendente como haviam chegado ali. De um confronto carregado de ódio a uma parceria improvável. Marina, Helena disse subitamente, você já pensou em concorrer à síndica? Marina riu. Está pensando em se aposentar? Estou pensando que este condomínio precisa de uma liderança que represente o que nos tornamos, não o que éramos. E o que nos tornamos? Uma comunidade, uma verdadeira comunidade, onde as diferenças são celebradas, não temidas, Marina considerou. Talvez, mas apenas se você for minha vice. Helena parou, surpresa. Você confiaria em mim para isso? Helena, você é prova viva de que pessoas podem mudar. Quem melhor para ajudar a guiar esta comunidade? 6 meses depois, a chapa Marina-Helena foi eleita com 87% dos votos. A cerimônia de posse foi simples, mas significativa. Marina fez questão de usar sua faixa preta na cerimônia, não como intimidação, mas como símbolo de disciplina e autocontrole. Em seu discurso de posse, ela disse: esta faixa representa mais de 15 anos de treino. Mas o que aprendi em um ano vivendo aqui, trabalhando com todos vocês, especialmente com Helena, vale mais que todos esses anos de treino. Aprendi que a verdadeira arte marcial é a arte de viver em harmonia com outros, especialmente com aqueles que são diferentes de nós. Helena também falou: 1 ano e meio atrás, cometi o pior erro da minha vida. Julguei alguém pela cor da pele, não pelo conteúdo do caráter. Marina poderia ter me destruído. Em vez disso, ela me reconstruiu. Não, isso não está certo. Ela me deu as ferramentas para me reconstruir. E se eu pude mudar, qualquer um pode. O condomínio Jardim das Acácias tornou-se um modelo na cidade. Outros condomínios vinham visitar para aprender sobre suas iniciativas de inclusão. O espaço multicultural foi ampliado. As aulas de karatê de Marina agora tinham 3 turmas diferentes. Mas a mudança mais profunda era invisível aos olhos. Era a mudança nos corações e mentes dos moradores. Preconceitos que antes eram expressos abertamente ou sussurrados em corredores, agora eram questionados e desafiados. Crianças cresciam vendo diversidade como normal, não como ameaça. Camila e André se casaram 1 ano depois. A cerimônia foi realizada no jardim do condomínio. Helena foi a primeira a dar as boas-vindas a André, oficialmente à família. Marina foi convidada de honra. Durante a recepção, Helena encontrou Marina na varanda, observando a festa. Pensando no quê? Helena perguntou. Em jornadas. Como às vezes os piores momentos podem levar aos melhores resultados. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui, celebrando o casamento da minha filha com um homem negro, sendo sua parceira na administração do condomínio, você não acreditaria? Eu teria ficado aterrorizada. Agora não consigo imaginar minha vida de outra forma. As 2 mulheres ficaram em silêncio, observando Camila e André dançando, cercados por uma comunidade que havia aprendido a celebrar o amor em todas as suas formas. Marina, Helena disse depois de um tempo, você já me perdoou de verdade? Marina se virou para ela. Helena, eu te perdoei naquele mesmo dia. Não carregar raiva foi uma escolha que fiz por mim, não por você. Mas ver você mudar, ver você se tornar esta pessoa que está aqui hoje, isso não é sobre perdão, é sobre admiração. A admiração? Sim, é preciso muita coragem para admitir que estávamos errados, ainda mais coragem para mudar. E você não apenas mudou, você se tornou uma agente de mudança. Helena abraçou Marina, um abraço longo e sincero. Quando se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. O legado daquela tarde de confronto se estendeu muito além do condomínio.
Marina foi convidada para falar em escolas, empresas e outros condomínios sobre resolução de conflitos e transformação social através da não violência. Ela sempre começava suas palestras da mesma forma. Deixem-me contar sobre o dia em que fui agredida por uma síndica racista e como isso se tornou o início de uma linda amizade. As pessoas sempre ficavam chocadas com o começo, mas cativadas pela jornada. Helena a acompanhava frequentemente nessas palestras, oferecendo a perspectiva de alguém que havia estado do outro lado do preconceito e encontrado um caminho de volta. O racismo, Helena dizia em uma dessas palestras, é como um vírus. Ele se espalha através do medo e da ignorância. Mas sabe qual é o antídoto? Proximidade. Quando você realmente conhece alguém, quando ouve suas histórias, compartilha suas alegrias e dores, o preconceito não consegue sobreviver. Uma jovem na plateia levantou a mão. Mas e se a pessoa não quiser mudar? E se ela insistir em seu ódio? Marina respondeu, nem todos vão mudar. Isso é uma realidade que precisamos aceitar. Mas isso não significa que devemos parar de oferecer oportunidades de mudança. Cada pessoa que muda, como Helena mudou, pode influenciar outras. É um efeito cascata. Além disso, Helena adicionou, às vezes plantamos sementes que só germinam muito depois. Alguém que rejeita a mudança hoje pode se lembrar de suas palavras ou ações anos depois, em um momento de reflexão. As aulas de karatê de Marina no condomínio haviam se tornado legendárias. Não apenas pelas técnicas ensinadas, mas pelas lições de vida entrelaçadas em cada treino. Helena havia progredido para a faixa amarela, um feito notável para alguém que começou aos 59 anos. Sensei, um dos alunos perguntou um dia, por que a senhora não lutou de verdade com Dona Helena naquele dia? Marina sorriu. Ela sabia que as crianças eventualmente perguntariam mais diretamente sobre o incidente. Porque, Marcos, lutar de verdade não é sobre socos e chutes. É sobre defender o que é certo sem se tornar aquilo contra o que você luta. Se eu tivesse usado violência contra Dona Helena, eu teria me tornado violenta. Se tivesse respondido ao ódio dela com ódio, eu teria me tornado odiosa. Mas ela foi má com a senhora. Sim, ela foi, e ela estava errada. Mas pessoas machucadas machucam pessoas, Marcos. Dona Helena estava machucada por seus próprios medos e preconceitos. Machucá-la de volta não a curaria. Então, o que curou ela? Helena, que estava praticando kata no canto, parou para ouvir a resposta. Tempo, paciência e a disposição dela para olhar honestamente para si mesma. Eu apenas ofereci o espelho, e assim chegamos ao final dessa jornada transformadora, dessa história que começou com confronto e floresceu em compreensão. Mas sabe o que mais me emociona? É saber que histórias como essa acontecem todos os dias, em pequenas e grandes formas, quando escolhemos responder ao ódio com sabedoria, à violência com força controlada, ao preconceito com paciência transformadora. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração de alguma forma, saiba que você faz parte dessa corrente de mudança. Cada vez que você escolhe entender em vez de julgar, cada vez que oferece uma segunda chance, cada vez que usa sua força para proteger em vez de atacar, você está escrevendo sua própria história de transformação. Convido você a se inscrever no canal não apenas para ouvir mais histórias, mas para fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da mudança humana. Ative o sininho para não perder nenhuma história que pode, quem sabe, ser exatamente o que alguém precisa ouvir naquele momento. E lembre-se, todos nós temos uma faixa preta interior. Não necessariamente em artes marciais, mas em humanidade. A questão é, como vamos usar essa força? Para derrubar ou para erguer? Para separar ou para unir? Marina e Helena nos mostraram o caminho. Agora cabe a cada um de nós decidir.
Que tipo de história vamos escrever com nossas escolhas diárias? Até a próxima história, amigos. E lembrem-se, a verdadeira força está em saber quando não usá-la.